Se compararmos Santo Agostinho a Moisés, poderemos vislumbrar e perceber o espaço que separa o maior dos teólogos do cristianismo pós-apostólico de um profeta teológico do cristianismo patriarcal. Quando o bispo de Hipona nos disse: "Todos os astros estão ante Deus, como uma terra única", comentou Cora, muita lucidez, o teimo de Moisés, Aretes, a unidade e a universalidade gravitacional, a asteríade, a australidade. Mas o universo visível, o ciclo astral, não é outra coisa que o caos schematizado. Não é schemático por si só, mas pelas potências das lógicas, de harmonia e de organia que contém o universo invisível, e dos céus ondulatórios fluídicos, Shemaim, Shema, das ondas enormes, segundo nos narra Moisés, resumindo nisso, como em luto, seus antecessores, Meshiaim, os cristãos patriarcais. Pois, se nosso glorioso nome de cristãos vem do latim Christian, e este do grego Christus, não deixa de ser derivado de Meshiaim, os realistas do Rei dos Céus, e de seu reino subastral, cósmico, solar e zodiacal, Israel. 3 termos que em tibetano, em védico, assim como em sânscrito, significam Senhor, Rei, Terra Celeste. Christus realmente é a tradução em língua vulgar de um dos mais importantes hierogramas da palavra sagrada comum a todas as universalidades patriarcais, até a divisão das línguas, e até muitos séculos mais tarde. É essa língua que nos transmitiu a palavra Meshiá, 360 por meio do Vatã e do Védico, sobre o selo do Verbo, sobre seu escudo arqueométrico. 360 é o número musical que preside o duplo círculo dos graus. É um dos modos cromáticos do ano luminoso divino, a eternidade, e de sua correspondência com o ano litúrgico do Aur celestial, o tempo sem limites, e depois do ano astral e todos os seus ciclos solares. O Meshiá 360 é então o Rei da Glória, o Shema do Shemaim, do ciclo dos céus fluidos, e do Aretes, a australidade, e não apenas na Terra, como vislumbrou muito bem Santo Agostinho. Por intermédio das variações do sânscrito, do zenda, do caldeu, do egípcio e por último do hebraico, temos o Meshiá 358, sobre o selo do Verbo. Este número 358 preside no diâmetro solsticial, no eixo dos polos do duplo universo, ao ano lunar, Shana. 358 é o número das encarnações e dos desencarnes. Seu oposto é Naash, a serpente das gerações, aquela sobre a qual Moisés profetiza que a mulher deveria seguir. Realmente, a Santíssima Virgem Maria pisoteia vitoriosa debaixo dos seus pés a serpente do crescente lunar, escudo astral do anjo anunciador Gabriel, que a exalta em assunção pelo Meshiá. Depois do que precedeu, compreendeu-se porque os antigos patriarcas dividiram as línguas em prácritos, selvagens ou naturais, e em devanáricas, idiomas da cidade divina, da civilização celestial, dito de outro modo, assinaladas sobre a palavra cósmica do Verbo. Enquanto Naash é o oponente do Meshiá, é a serpente do Éden, o dragão das águas vivas celestiais, que conduz a biologia até a fisiologia evolutiva, e a besta mais sutil no campo da extensão, substancializada pelo Roa al-Rim. No trabalho dos mistérios patriarcais que eram feitos a partir do 30º ano,
o Bapti, nas águas fluentes, as mãos juntas sobre o peito e com os olhos fechados, recebia o Espírito Santo, o Rouá dos Alrim, quando seus sentidos internos mais íntimos eram abertos dessa forma, com a cabeça voltada para o sol e os olhos fechados, enxergavam essa luz espiritual. E nesta luz, descia até ele o Ioná, sob a forma de uma pomba, representação do Espírito Santo, e um Nahash, em forma da cruz patriarcal ou de bastão cerimonial. São João Batista não recebeu à toa um nome arqueométrico que contém a pomba. Não é Yohan do Ioná, senão porque o Verbo o havia marcado com a sua chema, cumprindo-se assim a Torá celestial de seu selo, antes de completar o que havia sido inspirado pela terra. Na é a letra central e, em Deus, a potência que preside todos os centros luminosos e solares. É atribuído ao Filho do Homem enquanto é Filho de Deus. É assim que, para cumprir com a sua palavra em todas as línguas sagradas inspiradas por ela, Jesus terá que colocar na inscrição sobre a sua cruz as 4 letras I-N-R-I, em Vatã, em védico, sânscrito, I-Ri. Ele, a humanidade, Inara, ele, a alma do universo, Inara-Iya, ele, o Naradeva, ou o Homem-Deus. Tornamos a encontrar novamente, embora menos puros, os traços da tradição sagrada da mitologia indo-egípcia de Morfeu e dos outros profetas étnicos. Em Delfos e em Dodona, apoio a serpente Pitom, as pombas proféticas, os carvalhos votivos, as águas fluentes dos mananciais e fontes consagradas indicam outras correspondências com a matésis patriarcal. O que é o Naash? É uma criatura espiritual que executa seu papel e sua função de passar a alma de sua forma invisível para uma encarnação visível, para sua geração. A letra N de Ioná e de Naash é o foco arqueométrico central, e nas potências verbais do verbo, a que é homologa ao centro, com seus raios brancos, todos os raios complementares do círculo radiante do infinito, 360. Quer dizer da substância luminosa biogenada, distribuída universalmente. Esta casa é o Sol nos Shemaim, nos céus fluidos ondulatórios, antes de estar na astralidade gravitacional. Deste modo, esta última pode desaparecer em uma vibração fundamental do éter, que não permitiria subsistir nenhum corpo grave. Porém, os astros seriam então transfigurados em substâncias imponderáveis, radiantes, reguladas pela mesma chema, e diversamente luminosos, como mostra sua espectroscopia. A potência N naturaliza, pois as almas e suas formas, tanto no universo invisível como no visível. No primeiro caso, a luz é direta. No segundo, é o reflexo por meio da série nos modos musicais que regulam o regime das forças e de seu desdobramento. No primeiro caso, seu único veículo é o éter dos Shemaim. No segundo caso, o mesmo se complica com o dinamismo que desce dos céus ondulatórios até a australidade e seu mentalismo, suporte das forças e opressor dos gases, condensador e condutor de suas transações lógicas, harmônicas e orgânicas. Enfim, no primeiro caso, ele é o Ioná que está em jogo, no segundo é o Nahash. É assim que, quando a neutralização psíquica se faz somente no Nahash, a volta à vida mortal não pode ultrapassar, no melhor dos casos, o ponto do trígono das águas vivas, de onde ela desceu sobre o sopro do dragão das gerações.
Isso é o que acontece depois da queda. Essa viagem das almas é chamado, de acordo com as antigas línguas, de limbo ou nirvana, seio de Abraão ou de Brahma. E esse retomo às águas de sua embriogenia cósmica não tem como resultado mais do que as renovações anuais do tempo e uma nova embriogênia matriarcal. É a queda do mundo do princípio eterno, em que as origens temporais da porta divina do arqueômetro vai do solstício norte em direção à porta lunar dos homens no solstício sul. Para que aconteça de outra forma, para que o homem possa ser reintegrado às suas origens evolutivas, no princípio da involução divina, é necessário que toda a trajetória da substância que o constitui seja novamente biologizada pelo próprio princípio, assumindo por caminho descendente, por rebaixamento voluntário, por espírito vivente de sacrifício, os modos invisíveis e visíveis da existência humana. Daí, a encarnação do Mexiá, 358, após a descida do mesmo Mexiá, 360. Na pureza divina do Roa ao Rim, subordinado de uma ordem angelical a outra, até a de Gabriel, toda a potência de Naash. Uma vez mais, este último não é pior em si que qualquer criatura invisível ou visível. A luz polarizada e a dos raios calóricos e químicos, infravermelhos e ultravioleta, tendendo para o azul, não são as piores em si mesmas, supondo-se que não possam romper a onda luminosa em que paira o ioná. Quando Deus vivo disse às espécies invisíveis, crescei e multiplicai-vos sobre toda a australidade, abençoou toda a geração, supondo que ela se cumpra entre os homens, no Espírito Santo dessa bênção. É por isso que o perigo de Nahash é o de fazer esquecer a espécie celestial em virtude da individualidade terrestre, a involução pela evolução, a biologia pela fisiologia, a andrologia pela antropologia, a imortalidade pela mortalidade, o princípio pela origem. Seu perigo é o de apresentar a geração como uma fatalidade animal, e não como uma cooperação da mulher com todas as potências constituintes do duplo universo, visível e invisível, com suas correspondências angelicais nos dois cérebros femininos e em sua dupla imaginação. Desses dois cérebros, um é nervoso, o outro é sanguíneo. Um é ideal, o outro é plástico e imediatamente realizador. Um é a víscera da cabeça, o outro é o da iluminação. A mulher realiza o que concebe, não só fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Alma dos templos até sua puberdade, a Santa Mãe de Jesus, designada por ele como Verbo, com o nome das águas vivas celestiais, ofereceu o incenso aos Alrim e comeu seu pão celestial no templo do Deus vivo. Ela concebeu plasticamente ao Messias encarnado, Messiá 358, porque havia concebido e visto idealmente o Messias, Rei da Glória, Messiá 360, como viu e o concebeu idealmente. Eis, como dissemos e repetimos, o homem possui somente sentidos externos servidos por órgãos do mesmo nome. Esses sentidos não são mais que pontos de apoio epigenéticos e evolutivos para uma dupla série de sentidos internos e íntimos. A metade dos primeiros é evolutiva e a outra metade é involutiva, e os segundos manifestam-se tão somente a involução, o universo biológico e suas potências. Os desenvolvimentos possíveis da vida humana são ilimitados, já que poderão voltar a entrar na mesma vida divina por meio de seu mediador, o Verbo, e suas potências espirituais, Roá al-Rim.
A profanação da mulher pelo homem, e reciprocamente, representa uma queda formidável dos mais altos modos de vida para os mais baixos. Da pomba, a serpente, do Espírito Santo, a besta sutil, que, sem ser essencialmente impura por si mesma, torna nossa compreensão limitada, de forma que nós não concebemos mais do que ela, e por nossa vontade não amamos mais que a ela. No primeiro caso, existindo o amor entre o homem e a mulher, estão no Rouá al-Rim. No segundo caso, havendo o egoísmo, não necessariamente dos dois, mas de um só, coloca-se por baixo do Nahash, em vez de estar por cima dele. Porém, o universo se estende ainda mais. A mulher pode situar-se diretamente no Uno, que os egípcios diziam o mesmo, aquele que é sempre idêntico a si mesmo, o eterno, ou no outro, aquele cuja essência é a de mudar de acordo com o curso do tempo. Nahash está para o tempo em espiral como Rouá está nos ciclos da eternidade. A falha de Eva, a esposa do patriarca, foi acima de tudo cosmogônica. E se lembrarmos que a pitonisa de Delfos cooperava com o piton de apoio, que em seu delírio extasiava seus ouvintes, não é de surpreender que Nahash expresse também o gênero de adivinhação que o precede. A esposa sacerdotal do primeiro patriarca, que controlava as iniciações do Sacro Colégio Feminino, forçosamente arrastou em sua queda todas as formas de vida humana e reduziu seu sentido à existência temporal. Existe aí um mistério e uma transmissão de fundamentos, que não tem a ver de nenhuma forma com a negação do amor recíproco do homem e da mulher, com todas as suas consequências. Pois, se acreditássemos nisso, seria como blasfemar contra o Deus da vida e o próprio Espírito Santo. Pelo contrário, esse mistério combate o perigo de uma grande separação das faculdades iniciáticas. É por essa razão que São Paulo diz: o homem não está em nosso Senhor sem a mulher, nem a mulher sem o homem. A época do maior perigo dessa penetração da substância humana no Nahash temporário havia sido solenizada pelos mais antigos ancestrais. Porém, não era o Espírito Santo que estava presente nos mistérios orgíacos, era o outro, que não era dominado pelo Espírito Santo. Então, somente o Meshiá poderia refazer, como Meshiá, toda a trajetória divina, que vai desde a substância espiritual do homem até a carnal, descendo do seio da divindade por meio de todos os graus do duplo universo, angelical e astral. E para isso era necessário uma virgem, não só de corpo, mas também de alma, que poderia ser violada sem que o seu corpo deixasse de ser virgem, não levando em consideração a monstruosidade desse atentado. Fazia falta uma virgem de imaginação, de coração, de fato, que não olhasse, não imaginasse, que não concebesse o mal, mas somente a vida verdadeira, e a sua imagem. Ishur Meshiá. Em conclusão, a necessidade da encarnação de um único Meshiá nos informa que não existe e não poderá existir mais do que uma religião verdadeira nos céus, sobre a terra, sobre todas as terras, na eternidade, no tempo, de um extremo ao outro dos tempos, e o grande bispo africano não deixa de promulgá-la, por outro lado, com essa clareza de inteligência e essa potência de consciência o que caracterizam. Por quê? Porque pelo fato de sua investigação prévia, pela sua peregrinação a todos os centros de iniciação conhecidos de seu contato, não somente com a racionalidade superficial e tanto mais presunçosa do mundo latino, com a puerilidade sofisticada, problemática e particularmente dialética do mundo grego, mas com a mentalidade atávica, mais profunda e mais reflexiva das outras comunhões humanas. Elevou-se desde as planícies até as montanhas do espírito humano.
As relações universais que ele engloba correspondem de fato ao ponto de observação e à orografia dos estudos superiores dos nossos dias. Da mesma forma, a jovem e anárquica mentalidade greco-latina responde pelos nossos ensinamentos secundários e superiores. Estes últimos, sem um duplo contrapeso científico e religioso, constituem o que com muita propriedade tinha visto Molière, o humanismo mais elevado, o paganismo científico dos novos sabeus, bem piores que os antigos. Entretanto, a luz radiante do novo critério científico e religioso, que ignora ou despreza, não poderiam constatar que todo o sistema zodiacal solar, por exemplo, é um modo vibratório da razão divina e de suas potências? Sua lógica, sua harmonia e sua organização schematizam dessa forma toda a ondulação dinâmica do éter, do som, da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo e depois de todas as substâncias dinamizadas, gases, líquidos e sólidos. Uma placa vibrante circular manifesta, debaixo do arco de violino, um esquema solar zodiacal, por uma qualidade objetiva e que somente tem de humano sua observação, por uma potência, que é ao mesmo tempo lógica, harmonia e organização, regula as equivalências e as correspondências do número e da forma, como todos os outros sinais da palavra cosmogônica. Pela mesma razão sobre-humana, manifestada nos fatos, na gota d'água, vista por meio do microscópio, mostra-nos a chema com a qual está marcado todo o universo visível, vibrando sob o número em sua forma, e debaixo do som inaudível deste número, ordena que o grau zero seja seu ponto de congelamento. Este círculo é definido primeiramente em um triângulo equilátero equivalente ao número 3, depois em estrela hexagonal equivalente ao número 6, depois em dupla estrela hexagonal ou dodecagonal, equivalente ao número 12, e assim é solarizada e zodiacalizada. A gota d'água, como tudo no céu etéreo de um sistema solar, é verbalizada por uma aritmologia correspondente à sua morfologia. É assim que, quando com uma arrogância e uma imprudência que se igualam somente à sua ignorância, nossos sabeus pseudocientistas se aliam contra a religião porque acreditam ter achado a mentira do mito solar, fariam-nos rir se não fizessem chorar a Jesus por nossa humanidade governada por uma tal raça. Em resumo, se Jesus, o Verbo encarnado, schematizou sua ação na substância humana decaída, escolhendo 12 apóstolos e 72 discípulos e ainda mais tarde 360 membros, ele não fez mais que completar sua própria lei lógica, harmônica e orgânica, como verbo criador. E não cabe mais à mentalidade da terceira casta do espírito humano, que usa sua própria tagarelice em ensinamentos contra a palavra santa, entender a razão da razão suprema. E se o mesmo selo arqueométrico marca as obras do Mechiarim, anteriores à encarnação, Numa, Minos, Orfeu, Moisés, Zaratustra, Fo e Krishna e Manu, que ainda hoje, apesar de sua decrepitude, leva a marca patriarcal da universidade sede do brahmanismo. Prova-se com isso uma coisa bem diferente do que a inepta conclusão dos párias voluntários do reino supremo da razão de todas as coisas, como também da consciência que prepara a compreensão delas. Que um desses papagaios de Macróbio se eleve até a função operatória que recobre seu pretendido mito solar, até a unidade e a universalidade de ação central e cíclica sobre o ciclo humano. Assim cai de uma vez todo o sistema de interpretação neopagã dos livros sagrados de todos os tempos, o alegorismo panteístico e naturalista dos metafísicos, como Fabre de Olivet,
longe de ser o resultado da vontade individual e da razão subjetiva de uma série de teósofos moderninhos. Religiões e livros sagrados concordam com aqueles que compreendem sua sabedoria e sua ciência. Mas a mestria desta concordância pertence somente ao Meshir-A, porque somente ele é a religião das religiões. Em nossos dias, nossos ensinamentos universitários, vendados e complementados por Macróbio e Dupuis, constituem-se na antirreligião e no anticristianismo, a péssima instrução burguesa, política, suplantadora, antissocial e sectária. Ela cumpre sua função diluviana e reabsorvente, embora pestilenta, que os brahmanes chamavam de a Baol do caos, a porca dos mistérios, a gastromane dos detritos e dos excrementos da erudição. Trata-se do símbolo que foi reivindicado pelos troianos e depois pelos romanos, o Gigens de Taia, planejando assim diretamente o caráter que teria a civilização selvagem que fazia oposição aos templos, primeiro como lobo devorador e a seguir como porca exegética. E é esta raça que o profeta e São Pedro descrevem. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Pode-se notar o propósito de oposição ao verbo apostasiado e das 22 potências da palavra divina, assim renegada e novamente perdida. Mas o apóstolo não se limita aí, porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Trata-se aqui das divisões da Igreja em igrejas rivais, da religião em cultos hostis, do catolicismo em étnias cainitas, em resumo, do Estado social cristão e nacionalidades fratricidas. Aqui está a instrução renunciada, que é examinada depois pelo clero. Continua o apóstolo. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Existe aqui a advertência que vem esclarecer as regras e as profundas penumbras reservadas aos povos vendados que permitem ser guiados por estes homens cegos da instrução. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Da mesma forma, o Senhor disse a Judas: mais lhe havia valido não ter nascido. Nesse mau humanismo para a humanidade, existe toda uma diferença entre a regressão e o progresso, o instinto e a inteligência, o pequeno galho selvagem e o enxerto, o pior paganismo e o cristianismo, a anarquia por agnósia e o princípio divino da razão e da consciência humana. Consultando novamente o apóstolo sobre este tema, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas aqueles semelhantes a animais sem raciocínio, nasceram para ser presa dos homens que os fazem morrer, os conquistadores e as invasões militares. Atacam com suas blasfêmias aquilo que ignoram, a gnósia, e morrerão em consequência dos enfrentamentos revolucionários em que se envolvem, anarquia. Receberão a recompensa que merecem por sua iniquidade. E esse humanista anticristão
realmente um desumanizado, de mente vazia, está castrado do Espírito Santo e sadio de vida e de seu verdadeiro critério. Vida celestial, vida terrestre, vida social, vida individual, em todos os graus dessas hierarquias. Foi esse humanista que, em nome da filosofia, lançou Pitágoras, novo Hércules às chamas. Foi ele que lançou ao rio Ebro a cabeça sangrenta de Orfeu, novo Abel. Foi ele, enfim, que, depois de haver sacrificado os profetas sucessores dos Alrim de Moisés, substituiu a lei social de Deus pela sua própria lei política. Entre nós, o gênero de humanismo do qual tratamos foi severamente qualificado por Voltaire como raça de macacos e papagaios. Era expressar de forma egípcia uma mentalidade de imitação. Pelas leis secretas da assimilação psíquica, pode-se chegar até a possessão infernal, crisíaca, e decair da suposta filosofia para a filomania, da tolice racional individual para um delírio racional coletivo, montado pelo espírito dos demônios antropófagos, que os Vedas chamam de Rakshasas. Os Brahmanes, depois dos antigos patriarcas, devido a observações e experiências, atribuem como morada desses demônios alguns desertos tórridos dos quais precisam um lugar geográfico, correspondente ao seu estado psíquico. É a Gurrana dos Vedas, o Gizen ou Girenan da Bíblia, e complementam, no deserto do Shuman, ponto de partida das trombas, dos tufões e dos hábitos mortais do meio-dia, o império destruído de Daomei havia estado sob esta influência. Como todos os mistérios, aquele é desvelado no Barit a-Kadosha, a-Bashorá, a-Kadoshá de São Lucas, 8:27. Observai estes números lunares e mensais. Lucas 8, 27 ao 31. 8:27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. 8:28. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. O Elião de Malquisedeque. 8:29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelos demônios para os desertos. 8:30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. 8:31. E rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Aqui, como todas as partes, resplandece a humanidade celestial de Jesus, a do divino modelo, da divina imagem de Ió, sobre o tipo no qual foi criado o homem no mundo divino, o Ain Sof do Verbo, Ain, o anterior, como disse Moisés. O Verbo Criador e encarnado satisfaz os demônios. Graças à sua piedade, passarão da mais terrível prova, a do fogo, para uma mais doce, a da água. 8:32. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. 8:33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Quantas coisas podíamos dizer sobre o que foi dito? Em toda a sabedoria ancestral, a água é o veículo do espírito,
e o espírito que anima tem como correspondência zoomórfica uma pomba aérea e aquosa, e o espírito do animal impuro uma porca. E assim que o nome do Bautista é o da pomba, que se pode ler no arqueômetro, na conjunção das letras trígono da terra dos viventes, debaixo da linha de horizonte do triângulo das águas vivas. Esse hierograma é o Ió unido à letra solar N, e o Ione cósmico dos Vedas, e o Ioná de Moisés, e o An-Huan. Para que possam subir um degrau na existência do mundo, que é invisível somente aos olhos semicegos da carne, esses demônios sabiam que precisavam da graça de Jesus e a possibilidade de repelir sobre corpos impuros o fogo subetéreo que os consumia. Sabiam também que, depois desse sacrifício à divina substância, precisavam da água lustrai, que somente a divina presença do Senhor vivificava. E como eram almas de homens que de algum modo foram infernalizadas pelos seus crimes, sofriam. A piedade divina os perdoou porque eles lhe suplicaram. Ela perdoará da mesma forma o ladrão à direita na cruz. Mesmo que os filósofos que fabricam Deus e o universo segundo a sua imagem, em geral, não admitem a graça, a piedade e tudo o que de perto ou de longe tem mais a ver com o coração que com o cérebro, seu ideal subjetivo é uma espécie de impassibilidade desdenhosa das paixões e até do sentimento. Já que passível, voltamos a encontrá-lo também na psicologia chamada animal e, no fundo, analítica do homem. Esquecem que de trás da passividade que implica o termo paixão, existe uma energia mãe, ativa, que expressa o termo afeto, o fogo cujo pensamento é a claridade. Mas é surpreendente quando nos encontramos com a abstração em lugar da vida. Eles teriam deixado morrer ao possesso em supremo ataque de epilepsia, de catalepsia ou de paralisia, porque seus sentidos internos, e com mais razão os sentidos íntimos, estavam fechados. Não teriam visto, entendido, nem compreendido nada. Seja o Verbo Criador, encarnado ou ressuscitado, é a existência da vida eterna e esta vida, em toda a sinergia da sabedoria divina, em toda a energia do divino amor, a existência da vida soberana com seu dom real da graça. Suas leis diretas não são abstratas, são viventes, são seres criados, existentes e subsistentes. Elas afetam, no universo visível ou fisiológico, muitos aspectos de equivalência. Um dos últimos é mecânico e de aparente fatalidade, mas estes decretos viventes da divina liberdade não são nem mais nem menos que o antigo fátum, que o Ananké, que o ateísmo, injustamente encarregadas pela escola iônica, por Hesíodo ou por Homero, do governo dos deuses que são nossos anjos, às vezes nossos demônios, e da ordem universal invisível aos nossos olhos terrestres. Esse suposto fátum é no fundo um dom do verbo, fal, fa-ri, um dom de graça real outorgado pela existência divina ao nada ou o caos. É um habeas corpus universal, é a chamada Ananké. É de fato a providência, a previsão, a provisão dessa mesma graça soberana. Mais ainda, essa carta constitucional da existência divina é livre e aceita eternamente em sua mesma substância, pelos mesmos seres arcangelicais, e esses seres são a palavra vivente do Verbo, com as letras de seu alfabeto psíquico ATH. É por essa razão que São João, lido na língua das 22 letras em siríaco ou em hebraico, diz: o princípio é o Verbo, e o Verbo é o At dos Alrim. O que significa que os Alrim são um verbo como na ontologia
andrônica das funções ou faculdades do Houá, ao Nepesh e as do Nepesh ao Nishema. Tudo isso é lido novamente com objetividade sobre o arqueômetro. Procuremos nele, por exemplo, os 3 hierogramas da ontologia humana. Veremos imediatamente todas as suas correspondências no duplo universo, começando pela Divina Trindade, sua êxada e seu centro solar, aquele do Lumen de Luminé, ou de qualquer sol ou coração astral de qualquer coração solar que seja. Teogonia, essência. Ió. Androgonia, Nishamá hebreu. Han, Shishim, Vatan e Védico. Teogonia, existência. Ifo e Sho. Androgonia, Nepesh hebreu. Chapam, Vatan e Védico. Teogonia, substância, Houá. Androgonia, Houá hebreu. Aor, Vatan e Védico. Nisso, como sempre, temos que descartar as letras de pronúncia vulgar, comum. As que permanecem aqui são, como vimos anteriormente, comuns a antrogonia e a teogonia. Os 2 primeiros hierogramas se apoiam na central solar N. Esta, pela luz invisível e visível, prepara um nó. Opera a naturalização Nat. Temos que assinalar também que Nishamá, tal como escrito, tem como equivalente o número 396. Reflete, pois, Sof Ia, na soma de seus números dados pelas letras de Ifó e de Ixó. O controle do hebraico pelo Vatan e o védico da Hanshin, pois não temos que considerar a transformação da M em N, de acordo com as regras da tabela eufônica do Ramayana. Apenas uma questão de pronúncia que, por outro lado, não tem uma importância especial. O duplo hierograma Han e Shin tem por número 45 de uma parte e 360 da outra. Sua soma é o número 405, 45 vezes 9. 45 é o número de Adão. 360 é o número do Espírito, que preside a harmonia do tempo sem limites, o Ganá hebraico do Nagá védico. 360 é igual a 45 vezes 8. 8 é igual a H, que governa Câncer, a porta do homem. É o H de Eva. 360 igual a 9 vezes 40. E 40 é igual a M. Veremos, ao descrever a reforma de Krishna, a função desta última letra. Todos esses fatos que o arqueômetro torna experimentais, revelando suas leis, lançam uma luz celestial no mistério que expressa o grau da vida supereterna, que somente é dada pela divina sabedoria da Santíssima Trindade. Shin, em todas as línguas do Oriente Central e do Extremo Oriente, tais como tibetano, japonês e chinês, expressam o espírito enquanto ser vivente e existente na substância dos céus fluidos e não astrais. Esses céus fluidos são o universo invisível. A atração universal vem por eles do Houá ao Rim. Ele involuciona a nossa massa evolutiva ou a atração central de cada astro. Ele contém a tríplice soberania, lógica, harmônica e orgânica, de suas relações entre eles, quer dizer, das leis que os regulam em conjunto. Voltando agora ao termo hebraico que tem por equivalente subordinante o número 396 da sabedoria divina, não é indiferente ver que os céus fluidos escritos assim, Shema-in, dão também o número 396. E essa forma de escrever esse nome corresponde ao céu dos céus, aquele do espírito puro, do Shin, de Ishu,
ou céu divino supretéreo. Esse céu, por estar sujeito ao Ruá Aur dos Alrim, governa toda a enarmonia vista por São João, todo o cromatismo, toda a diatonia das potências, das forças orgânicas que lhe são submetidas, e da australidade, suporte ponderável destas forças. Dissemos ponderável, pois existem outros suportes ascendendo do céu astral ao céu fluido. A observação e a experiência armada, como estão hoje em dia, não tardarão em descobrir que, em seus modos diretos, a energia se autossustenta de modo em modo, até os fundamentos que os englobam em sua universalidade, ascendendo do individual para o universal, da astralidade para o éter, e ainda mais para cima. De sorte que, nisso, como em tudo, temos que retornar à essência absoluta, que constitui toda a existência relativa por sua potência de existência e de substância, que dita de outra forma é o suporte. É isso, precisamente, que, de acordo com São João, disse-nos Moisés desde as suas primeiras palavras. Brashit, o princípio hexadino, o suporte vivente da hexada, o criador dos seis, da sexta fenomênica. Bra criou os Alrim. At-Ha-Shamaim, alma dos céus fluidos, e Atares, alma da unidade e da universalidade gravitante, pois A igual a 1, e Het significa gravitar, correr em círculo, em sânscrito, estar, estrela, astro, astralidade. Agora, então, qual é o princípio do hexágono inscrito e depois do círculo, se não for o trígono? Resulta disso e do que procede que os Alrim estão para a Trindade como reflexão para a incidência, que são a alma lógica, harmônica e orgânica da dualidade do céu fluido e do céu gravitante, que são, enfim, a realidade, a substância do primeiro e do último, até mesmo se a matéria, que parece servir de apoio à substância, recaísse no caos primordial, no torrige, amorfia, e no boú, inanidade nebulosa inorgânica. Não podemos nos esquecer que os Alrim operam de acordo com o Rouá, o A-Oura, do primeiro Zoroastro. Não poderíamos provar que o verbo definido pelo nome de princípio criador da divina Hexada, o inspirador de Moisés, é o mesmo que Jesus. Como sempre, não ficaremos satisfeitos somente com a tradição de uma única universidade. O nome dado pela infanta egípcia a Moisés engloba, como vimos, o nome do Jesus, Moshe e Shô. Se os rabinos não puderam encontrá-lo na escrita habitual do nome de Moisés, Moshe, é porque eles ignoravam a separação da chave de 5, dada por Daniel em várias palavras, cujo significado precisava ser ocultado. Em hebraico, porém, essa chave é dada em outro hierograma, Moshiwo, o libertador. Moisés foi realmente o libertador, não tanto dos judeus, mas da ortodoxia patriarcal, no qual impôs o selo divino em nome de Jesus. O Talmud e a Kebalá chamam o inspirador celestial de Moisés, com o nome de Moetatron, mas isso não é mais do que um véu do nome verdadeiro. A pronúncia realmente foi alterada, afetando as interpretações dos povos árabes e judeus no som do O, em certas posições da letra A, como em Alrim pronunciado Elohim, porém escrito desta forma, Maetatron, 316, Ixô. Os rabinos têm procurado em vão por toda parte a etimologia de Matatron. Está escrito no sânscrito, Mata, Mateses, Tron, Trana, Salvador e Salvação. A correspondência dos termos com os números sobreviveu à divisão das línguas,
Por exemplo, M igual a 40, pronunciado Ma, significa água em Vatã, em Védico e em muitas outras línguas orientais. No Extremo Oriente, entre os Incas, ATL igual a 40, raiz do termo Atlante, também significa água. Essa chave, que explica somente uma das correspondências sagradas da palavra arqueomênica, pode ser aplicada em todos os livros sagrados, inclusive em todas as mitologias. Isso prova o que dissemos em nossas notas sobre a Cabalá, dos patriarcas e de nosso Senhor Jesus Cristo, seu inspirador. Nisso, os judeus foram apenas intermediários, mas às vezes de uma forma involuntária e inconsciente, com exceção dos seus profetas. As dificuldades que envolvem o sentido do termo Metatron, tão nebuloso aos que ignoram essas correspondências, surgem também em outro nome, Shaddai, que tem dado canseira e tirado a paciência de muitos rabinos, porque existem duas escritas deste nome, que é lido deste modo: Shaddai igual 316 é o verbo, o Shavidá em Vatã, o Suada em Védico e Ishu, Jesus. Por outro lado, incluindo os cabalim dos alfabetos, que chamamos de lunares, entre outros, os coranitas esotéricos dizem, conforme o livro litúrgico chamado Maksura, na folha 40, chama-se Metatron ao chefe que vê Deus cara a cara. É chamado igualmente de Exoua. A figura bíblica de Ishu, sob essa relação teóptica, é Josué olhando para o sol. E esperamos que todas essas provas sejam conclusivas em relação à identidade do Verbo de Jesus, por meio de todos os desmembramentos da protossíntese patriarcal. Estamos longe de ter esgotado todas as provas que poderíamos apresentar, mas como precisamos encerrar, fecharemos a precedente com uma só prova que não será a menos extraordinária. O nome do Pai proclama ao Filho, a divina essência e a divina existência. E ó, que significa eu e a vida, e eu sou, tem por número 26. Esse número misterioso, tomando as letras pelo seu valor numérico, dará CO em Vatã e em Védico, e depois em sânscrito CV, Kavi, o Criador pelo seu verbo, Deus poeta. No primeiro trígono arqueométrico, aquele do verbo de Jesus, essa poesia divina é lida como Foshia. E dirigindo-nos pelo Védico e o sânscrito ao grupo chamado semítico, porém anterior a Moisés e a Foshia, de que já falamos em outra parte, vemos que essas antigas línguas têm o mesmo sentido da manifestação solar, da cosmofania do Iá, da suprema beleza criadora, e tem seu radiante esplendor nas mesmas letras do Nicode Bilosoph. Será que é necessário prolongar ainda essa verificação ascendente das evidências hierárquicas da verdade divina? A santa essência inacessível de Ió nos responderá novamente por meio da palavra de seu verbo, mas a interrogaremos piedosamente, porque a razão suprema não tem medo de nossa razão, pois o princípio divino demanda nossa verificação, enquanto o verbo criador, como quando tinha nossa carne, permitiu a São Tomás verificar as feridas de suas costas e de suas mãos. O que existe por trás dessa manifestação da existência divina, atrás desta poesia de seu verbo, atrás da mesma sabedoria de que a cosmofania é o esplendor criador? Qual é o fundamento, o seu motivo, o seu motor no mesmo centro da energia absoluta do Pai? É o desdobramento do pensamento sobre si mesmo? É o Mé da escola védica lunar substituída por Krishna pela solar do Verbo 3.100 ou 3.200 anos antes da encarnação de Nosso Senhor? A resposta é a seguinte: 26 é a soma dos números Ió, que nos dá o Kavi dos Vedas, Brahmakavi, dizem os livros sagrados da época de Krishna. Agora então,
Não existe qualquer correspondência numérica de extração entre esses dois termos justapostos, e que existe inegavelmente entre K, Vi e O, 26. Vem evidentemente da protossíntese patriarcal que a escola ariana herdou sem conservar o primeiro princípio. Avançando um pouco mais, o radical de 26, seu íntimo é 13. Então, em etimêstico 13 é IG, em védico e em sânscrito decimal, esse número é lido AG 1 e 3. Desta raiz nasceu a Ignis, Agni, Agiosh. A inversão da Ga e Gi. Ga é em hebraico o esplendor, em védico a potência orgânica de Agni e também sua penetração universal. Nosso Deus é um fogo devorador. Esse fogo da divina essência, que pode ser às vezes terrível, não é menos do que o fundamento da vida. Seu coração é o amor criador, o amor conservador, o amor renovador e salvador, absoluto, eterno, infinito. É o Shivada Vatan, o Suada védico e sânscrito, o Dhatu Sho do primeiro Zoroastro, 2800 anos antes de Nosso Senhor. É o sacrificador de si mesmo a todos, o Agni dos Vedas, nosso Agnus Dei.